Bem-vindo à seção 11, que estamos chamando de O Amor de Deus. Já vimos que não é que você acredite em Deus que é importante, mas o que você acredita sobre Ele. O que você acredita sobre Deus determina como você se relacionará com Ele. Se você acredita que Ele está contra você e quer julgá-lo e puni-lo por seus erros, obviamente você terá medo dele e não confiará nele. Você fugirá dele em vez de se aproximar. Você não pode confiar em alguém de quem você tem medo, alguém que você acha que vai lhe fazer mal, então você vai se afastar dele. É por isso que a Bíblia diz que o medo aflige, mas o amor perfeito expulsa o medo. O amor perfeito lida com o problema do medo. Portanto, o amor de Deus é o nosso fundamento para a fé. E já dissemos muitas vezes que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e nada do que você fizer fará com que Ele te ame menos. Esse é o amor de Deus incondicional. É baseado em quem Ele é e não em quem você é. Ele não te ama por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Ele é amor, e Deus quer que acordemos todos os dias com uma sensação esmagadora de seu amor por nós. O amor de Deus é nosso lugar de descanso. Nós descansamos no amor de Deus e é também seu lugar de descanso. Há aquele belo versículo em Sofonias que diz: O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso, Ele salvará, Ele se alegrará sobre ti com alegria, Ele descansará em seu amor. Ele descansará em seu amor significa, na verdade, quando você olha para o hebraico, que ele ficará em silêncio por causa de seu amor. Ele não se queixará de você, ele não dirá, eu gostaria que ele fosse isso ou aquilo, eu gostaria que ele não fizesse isso ou aquilo. Ele está descansando em seu amor por você, ele está em um lugar de descanso, e ele quer que entremos em um lugar de descanso em seu amor. Isso será determinado, é claro, por onde obtemos nossa perspectiva de Deus. E Deus tem sido retratado para nós de diferentes maneiras, por diferentes pessoas. Lemos material, ouvimos sermões, ouvimos conceitos de Deus e assim por diante. Como sabemos a verdade de Deus? Bem, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Essa é uma das razões pelas quais um dos 10 mandamentos é: não farás nenhuma imagem esculpida de mim. Deus diz para não fazer nenhuma imagem dele. Por quê? Porque, seja qual for a imagem que você criar, você vai interpretar mal. Vai ser uma imagem falsa. Não vai representar a verdade sobre Deus. Jesus é a exata semelhança de Deus, a verdadeira imagem do Deus invisível. E o relacionamento que Jesus teve aqui na terra com seus discípulos. É por uma razão. É destinado a ser um modelo do tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. E por isso precisamos olhar para esse relacionamento que Jesus teve com seus discípulos, porque ali vemos uma imagem de como Deus quer se relacionar conosco. Então, como Jesus se relacionou com seus discípulos? Em João, capítulo 13, versículo 1, lemos que Jesus amou seus discípulos até o fim. E aquela palavra, o fim, ali, é a palavra teleios, que no grego significa em grau máximo, sem limites ou incondicional. Gosto da maneira como a Nova Versão Internacional a coloca. Ele lhes mostrou toda a extensão de seu amor. Você pode ter um vislumbre do amor de Deus, pode ter uma experiência com o amor de Deus, pode ter um gosto do amor de Deus, mas qual é a extensão total de seu amor? Bem, a Bíblia diz que a cruz nos mostra a extensão total do amor de Deus. Não se pode ter um amor maior do que este. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. E foi isso que ele fez por nós. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu único Filho. Jesus nos amou tanto que deu sua vida por nós. E não há amor maior do que este.
Essa é a expressão última do amor e isso deve esclarecer qualquer tipo de dúvida que possamos ter a respeito do amor de Deus. Alguém disse que perguntou a Jesus o quanto ele os amava, e ele estendeu seus braços na cruz e disse, assim, isso resume quase tudo. Ouvi uma história sobre um incêndio na mata e os bombeiros estavam limpando depois. Um bombeiro notou como um monte pequeno em uma das trilhas e viu que se tratava de restos carbonizados de um pássaro grande, um pássaro morto. E assim, ele queria tirá-lo da trilha com seu pé e, enquanto ele o sacudia, vários filhotes pequenos saíam debaixo dele. E que grande imagem de amor! Aqui está esse fogo intenso, os filhotes não puderam ir a lugar algum, e o pássaro simplesmente deitou-se sobre eles, e mesmo que obviamente a dor fosse intensa, tão difícil de suportar, as chamas deste fogo, a mãe ficou lá até o final, protegendo seus filhotes. E esse é o amor de Deus. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até o extremo. Ele nos amou até o limite em que uma pessoa pode amar outra pessoa. E Jesus queria que viéssemos a ver nesse sentido. Agora você entende que é assim que Deus o ama, porque tudo isso no último dia do tempo de Jesus na terra, antes do fim da antiga aliança, e os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João foram todos escritos em torno daquele dia, daquela ocasião. E foi durante esse tempo que Filipe disse, Senhor, tu continuas falando do Pai, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. E Jesus ficou um pouco aflito com essa pergunta, penso eu. Ele disse, Filipe, estou há tanto tempo com você, você ainda não entendeu? Aquele que me viu, viu o Pai. Veja, estou tentando mostrar-lhe como é o Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou a representação exata de sua pessoa e como tenho me relacionado com vocês, derramado meu amor por vocês, mostrando-lhes toda a extensão de meu amor que farei ao ir à cruz. Então vocês saberão que é assim que Deus os ama. Será que eles conseguiram? Bem, essa é uma boa pergunta e eu vou responder de diferentes maneiras. Primeiro de tudo, acredito que alguns conseguiram. Por exemplo, João 13, versículo 23, lemos o seguinte. Agora havia apoiado no peito de Jesus um de seus discípulos a quem Jesus amava. Essa expressão você encontra 5 ou 6 vezes e está sempre no Evangelho de João. A quem se referia? A João? Nós sabemos que se referia a João. João está se referindo a ele mesmo. Então, o que ele está dizendo? Ele me ama e ele não te ama? Ou ele me ama mais do que te ama você? Não. Eu acho que ele está dizendo, eu entendo. Então, ele se apresentou como eu sou o discípulo que Jesus amou. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Será que você pode dizer isso? Talvez seja bom só para praticar, apresentar-se quando as pessoas perguntarem, quem é você? Eu sou o discípulo que Jesus amou. Basta ver a reação das pessoas. O que você está dizendo é, eu sei, entendo, eu tive essa revelação. Ele realmente me ama. Está resolvido para mim, estou convencido. E era isso que João estava dizendo ali. Ele não se gabava e dizia que era maior do que os outros. Ele era um favorito, era um especial. Não, ele estava dizendo, eu entendo, estou convencido, ninguém pode me convencer do contrário. Podemos dizer Deus nos ama, muitas vezes dizemos isso, mas você pode dizer Deus me ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus amou. Paulo diz, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, ele me amou e se entregou por mim. Então Paulo também entendeu, não foi? Então João entendeu. Pedro eu acho que estava a caminho de entender. É assim que eu descreveria Pedro. Porque quando você olha para João capítulo 13, no final disso, nos versículos 36 a 38, vemos que Jesus disse a Pedro que ele estava indo embora e que todos o negariam e o abandonariam. E Pedro disse, bem, estes podem abandoná-lo, mas eu nunca o abandonarei.
E o que vemos em Pedro é um amor competitivo. Pedro está sempre ansioso para provar seu amor a Jesus e que seu amor é maior do que estes. Eu te amo mais do que estes vão te decepcionar, mas eu vou estar lá para você no final. Então Jesus disse: Bem, na verdade você não estará. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele previu isso. Mas depois vemos Jesus chegando a Pedro e de fato ele o preparou para aquele maravilhoso momento de encontro e restauração, onde depois de sua ressurreição ele disse: Vai, diga a meus discípulos e a Pedro, porque Pedro pensou que tinha sido desqualificado depois de ter negado o Senhor. Você se lembra? E ele disse: Certifique-se que Pedro esteja lá, que eu o encontrarei na Galileia. E ele teve aquele encontro com Pedro. Simão, você me ama mais do que estes? Você disse que me amava. Você me ama mais do que estes me amam? Você ainda pensa da mesma maneira? Senhor, você sabe que eu te amo. E ele passou por isso 3 vezes. E basicamente o que Jesus estava dizendo a ele é o fundamento de nossa relação. Não é o seu amor por mim, é o meu amor por você. E é tão importante entender isso. A religião tentará levá-lo a construir um relacionamento com Deus baseado em seu compromisso com Ele, seu amor a Ele e o que você está fazendo por Ele, e não é assim que Deus o faz. Isso significa que nosso amor a Deus não é importante e que nosso serviço a Deus não é importante? Não, de forma alguma. O que significa é que até que você saiba que Deus o ama, você não o amará mais do que você é capaz de amá-lo. João diz: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, não é verdade? Você mostra às pessoas o quanto Deus as ama. Elas não vão querer viver em pecado, não vão querer perseguir as coisas erradas, apenas mostre-lhes o quanto Deus as ama. Isso vai derreter seus corações e elas vão entregar suas vidas a Ele em resposta a essa revelação. Então Pedro estava a caminho de obtê-la, ele não estava lá, ele não estava onde João estava, ele não podia dizer: Eu sou o discípulo que Jesus ama. Não. Ele ainda estava tentando provar seu amor a Jesus e ele olhou para isso como o fundamento de seu relacionamento. Mas então, infelizmente, houve aqueles ou uma pessoa que nunca o conseguiu, e foi Judas. E lemos nesse capítulo novamente, no versículo 24, que Pedro pediu a João para perguntar a Jesus quem seria aquele que o trairia. E no versículo 26, lemos: Jesus disse: É a quem eu darei um pedaço de pão quando o tiver molhado. E tendo mergulhado o pão, ele o deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Você provavelmente já ouviu dizer que naquela cultura, em uma refeição que tinha pequenos pedaços de pão, o anfitrião pegaria um pedaço e o prepararia com um tempero ou molho ou algo que seria saboroso e o daria a alguém que fosse uma pessoa muito favorecida. E assim, Jesus estava alcançando Judas até o final. Ele sabia o que ia fazer porque ele disse: É a quem eu dou isso? Mas ele estava basicamente dizendo que você não tem que ir em frente com isso, você não tem que fazer isso. Ele estava se aproximando dele até o fim e, infelizmente, ele saiu e o traiu. E como sabemos, Judas é o único discípulo que nunca viveu para ver a cruz. Todos os outros discípulos viram a cruz. Todos os outros discípulos estavam lá para a cruz e depois dela. Judas nunca viveu para ver a cruz. A cruz pode nos perdoar qualquer pecado, todo pecado. Não há nada que a cruz não possa cobrir, mas ele nunca viveu para ver a cruz, e isso é triste. E assim, todo esse aspecto de obter uma revelação do amor de Deus é absolutamente crucial para a nossa vida cristã. E é por isso que o amor de Deus é um tema importante para todos os apóstolos. Paulo falou com frequência sobre isso. Ele falou sobre estarmos enraizados e fundamentados no amor. Tudo flui do fato de que Deus nos ama incondicionalmente, eternamente. Deus nos ama com um amor eterno. Ele prosseguiu dizendo que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, nem vida ou morte, nem principado ou poderes, nem coisas presentes ou passadas ou futuras, nada. É quase como se ele tivesse todos os ângulos cobertos.
E você sempre terá alguém que invente um argumento teológico, e se eu fizer isso, tentando encontrar uma brecha? E Deus diz, não há nada que possa separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. É assim como vemos a interação de Jesus com seus discípulos. Nós o vemos manifestando esse amor para que eles experimentem o próprio amor de Deus por eles. Nenhum dos discípulos recebeu essa revelação, tanto quanto João. E assim vamos olhar apenas 3 coisas que João nos ensinou sobre o amor de Deus, a partir de sua experiência e da revelação que ele recebeu. A primeira coisa é que o amor incondicional de Deus é o fundamento de nosso relacionamento com Ele. Eu amo muito esse versículo, 1 João capítulo 4, versículo 10, e direi a vocês porque amo em apenas um momento. Mas João diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto está o amor. Então, o que encontramos nisto, descobrimos que não tem nada a ver com o nosso amor a Deus, é o amor de Deus por nós. Ele é o iniciador desta relação de amor, e este amor, em essência, se encontra no que aconteceu na cruz. Agora, eu digo porque amo este versículo mais do que tantos outros versículos bíblicos. É porque hoje há um ataque ao que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz é descrito como substituição penal. Não sei se esse termo significa alguma coisa para você, mas basta quebrá-lo. Penal significa que é uma penalidade, substituição é alguém que tomou essa penalidade em nosso lugar. É sobre isso que se trata a cruz. O salário do pecado é a morte. Merecíamos estar eternamente separados de Deus para receber o justo julgamento por nossos pecados como uma penalidade. Mas Deus aceita um substituto. E só há um substituto que se qualifica, que é Jesus, e nisso está o amor. E assim, se você tirar o fato de que Jesus estava pagando a pena pelo pecado na cruz, se você tirar isso, você tira a base deste incrível amor divino para conosco. Ninguém tem maior amor do que este. Esta é a extensão total do amor de Deus, que Ele permitiu que Jesus tomasse a culpa por nós, que fosse à cruz, que suportasse o julgamento, que suportasse toda a dor e sofrimento na cruz. Nisto está o amor. Chama-se propiciação, que significa a pacificação da ira de Deus. Deus não está zangado conosco porque tudo isso caiu sobre Jesus. Isso é incrível, esse é o Evangelho. É tão simples que uma criancinha na escola dominical pode entendê-lo. Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia me diz isso. E ainda assim é tão profundo, está tão cheio de um incrível mistério que em certa medida é incompreensível que Deus deveria se tornar um homem e morrer em meu lugar. Quem pode penetrar as profundezas disso? Bem, nisso está o amor, e esta é a primeira coisa que João nos ensinou, e ele nos ensinou que estamos enraizados neste amor. Este é o fundamento de nossa relação. Não se baseia em nosso serviço, em nossa santidade, em qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus. Quão belo é isso! E você sabe que Maria se sentou aos pés de Jesus até receber essa revelação. É o que eu acredito que ela estava aprendendo aos pés de Jesus. Marta estava ocupada servindo, e isso é tão típico de grande parte da igreja de hoje. Pensamos que o serviço é a resposta, ocupar-se para Deus, mas não fique ocupado para Deus até saber quem você é, até saber que o fundamento de seu relacionamento com Deus é este amor incrível. E Maria sentou-se aos pés de Jesus, e Jesus disse isso. Maria escolheu aquela boa parte que nunca lhe será tirada. Uma coisa é necessária, você precisa entender isso.
precisa obter uma revelação disto, porque o resto de sua vida cristã será motivada pelas coisas erradas se você não for dominado pelo amor de Deus para com você. E Maria apenas sentou-se. E sabe de uma coisa? Parecia algo, uau, por que ela não está fazendo nada? Marta é verdadeira cristã prática, ela está batendo nas panelas e ficando ocupada na cozinha e parece que ela está completamente ocupada. Então tudo se desmoronou, não foi? Ela não tinha fundamento, ela não sabia que era amada apesar do fato de que o jantar estava cozido ou que quer que fosse, mas Maria escolheu essa boa parte. Ela se sentou, ouviu, aprendeu, recebeu e depois serviu. E quando Jesus precisava de um amigo mais do que nunca, ela foi a única que estava em sintonia com o que estava acontecendo. Lembra-se que ela ungiu para o sepultamento quando derramou aquele perfume e ungiu seus pés, e as pessoas tentavam impedi-la, até mesmo seus discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Eles diziam, por que não foi vendido aquele perfume? Que desperdício! Ele disse, deixem em paz. Ela está me ungindo para o sepultamento e onde quer que o evangelho for pregado, isto vai ser mencionado sobre o que ela fez. Ela era a única que estava na mesma página que eu a respeito da cruz. Ela era a única que sabia que eu estava passando, que eu estava prestes a enfrentar e veio e ministrou a mim. Eles estavam discutindo sobre quem deveria ser o mais importante, ter as melhores posições e assim por diante, mas ela, fora desse relacionamento com ele, sabia exatamente o que estava acontecendo. Quão revelador é isso? Em segundo lugar, João diz isto: conhecer o amor de Deus não é suficiente. Devemos também acreditar nele. Temos que acreditar nele. Então, ele diz: conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. E por isso, temos que acreditar para vivenciar isso. Podemos entender algo aqui, e esta é uma das coisas que estou incrivelmente ciente em um seminário como este. Tudo o que eu posso fazer é ensinar. Você pode compreendê-lo com sua mente, mas algumas destas coisas, e alguns de vocês já relataram, de repente a luz acende. Oh, sim, já ouvi isso muitas vezes e entendi, mas agora tenho uma revelação disso. É como se agora eu a entendesse completamente. E é assim com o amor de Deus. Todos nós sabemos que Deus nos ama, isso nos foi dito desde o primeiro dia. Mas será que entendemos? Já tivemos essa revelação? Paulo diz, estou convencido. Não estou interessado em seus argumentos ou debates, isso é bobagem. Eu não vou por esse caminho. Estou convencido de que nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora eu entendo. Eu tive a revelação. Ele me ama incondicionalmente, ele me ama eternamente. As luzes se acenderam. E quando isso acontece, vai da nossa mente para as nossas emoções. Sentimos o amor de Deus e é aqui que entra o Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É quando se recebe revelação do Espírito Santo. Você assente, você nem quer discutir sobre isso. Isso é muito precioso para você. Não é uma doutrina seca e poeirenta que debatemos com pessoas que só querem se engajar em trazer textos de prova e tentar argumentar contra algo. Deixe isso para outra pessoa. Eu sei que Deus me ama. Nada vai tirar isso de mim. O amor de Deus foi derramado no fundo do meu coração pelo Espírito Santo. E é por isso que somos cooperadores de Deus. Eu posso ensinar, mas não posso convencer as pessoas. Não posso persuadir as pessoas. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você sabe disso e já tentou compartilhar algumas dessas verdades com as pessoas, elas simplesmente não entendem, e isso nos torna mais conscientes de que somos tão dependentes do Espírito Santo. Não podemos consertar as pessoas ou endireitá-las em seu pensamento, podemos compartilhar, desempenhar um papel nisso, mas somos cooperadores de Deus. E quando isso acontece, elas dizem, conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Ok?
Vamos à terceira e última coisa que João nos ensina, e é que a fé atinge a maturidade através de uma revelação do amor de Deus. A vida cristã começa com a fé e essa vida de fé cresce até a maturidade. O que faz essa maturidade é o amor de Deus, crescendo no amor de Deus. E é por isso que João diz: aquele que tem medo não se torna perfeito ou completo no amor. A fé dele em Deus não chegou à maturidade completa, que é manifestada por este relacionamento de amor. E assim, um cristão motivado pelo medo é um cristão muito imaturo. Pessoas que andam por aí tentando assustar os cristãos estão tentando mantê-los como bebês. Não se pode assustar as pessoas para que elas mudem. Você não pode assustar as pessoas para motivá-las a viver bem. É o amor de Deus que faz isso. E aquele que teme não se torna perfeito no amor. O medo não está na natureza de Deus, está? O que Deus teme? Ele não teme nada. Ele é santo? Sim, ele é santo. Portanto, o medo não é a raiz de sua santidade. A santidade de Deus não flui do medo, porque ele não tem medo e, portanto, é um produto de seu amor. Deus é amor e sua santidade vem de seu amor. Lembre-se que eu disse que somos moldados por nossa perspectiva de Deus. Não é que você acredite em Deus que é importante, é o que você acredita sobre ele que é importante. Ouvi falar de um livro escrito por um homem chamado James Michener, e nunca li o livro, mas ouvi esse relato. Na verdade, é um livro que é como um romance, escrito por volta do tempo dos cananeus. Quando os cananeus estavam na terra de Israel, eles adoravam falsos deuses, e o salmista diz isso, que nos tornamos como Deus que adoramos. Pense sobre isso. Nós nos tornamos como Deus que adoramos. Por que é que os fanáticos religiosos explodem edifícios matando pessoas inocentes? Eles realmente pensam que é assim que seu Deus é. Que ele quer que eles façam isso, que eles estão servindo a Deus e que isso é o paraíso instantâneo para eles se eles fizerem isso. É o conceito que eles têm de Deus que os fez comportar-se dessa maneira. Neste livro, cujo nome não me lembro, mas que o autor se chama James Michener, e ele desenha este quadro deste tempo em que todos os cananeus estão se reunindo ao redor do templo, porque o Deus está lá e ele precisa ser adorado, ele precisa ser apaziguado. E ele está exigindo um sacrifício infantil e todos estão ali, então esta mulher está ali de pé segurando a mão de seu filho, e então ela vê seu marido vindo em sua direção, leva a criança para longe dela, para o templo, e a oferece como um sacrifício humano para este Deus. E claro, lágrimas correm por seus olhos, e então ela o vê sair e entrar em outra parte do templo com a prostituta do templo, o que faz parte do ritual. E ela está lá despedaçada, absolutamente arrasada, e então ela diz isto: com outro tipo de Deus, seríamos outro tipo de pessoas. Então, todo aquele comportamento, sacrifício infantil, imoralidade, foi baseado em um conceito de como é o Deus deles. Nós nos tornamos como o Deus que adoramos. Você pode ver que é importante para nós obtermos uma revelação do amor de Deus. Antes que Deus possa nos mudar, Ele deve expulsar nosso medo de nós e nos ensinar a maravilha de viver em seu amor. E é por isso que João diz que o amor perfeito expulsa o medo. O medo e o amor não podem coexistir. Se o medo existe, então o amor não é a força dominante. Mas quando o amor entra, o medo sai. Não há medo no amor, porque o amor perfeito expulsa o medo. O medo tem tormento, e aquele que é atormentado pelo medo não se torna completo ou perfeito pelo amor. Portanto, não há nada mais crítico para o crescimento espiritual do que uma pessoa fazer a transição de viver pelo medo para viver pelo amor.
E tudo isso é o resultado de obter uma revelação do quanto Deus nos ama. Nisto consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e deu seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a única imagem verdadeira do Deus vivo. Destrua qualquer outra imagem dele, qualquer outra imagem que tenha sido fixada indelevelmente em sua mente através de ensinamentos errados, pregação errada, compreensão errada. Temos que, assim como nos tempos do Antigo Testamento, destruir esses ídolos, moê-los a pó, espalhá-los aos quatro ventos e olhar para Jesus, que é a verdadeira imagem do Deus invisível. Amém.